Hello brothers and sisters, eu sou Felipe Izard, invadindo o seu YouTube com mais um Hard Oriented Channel. Hoje eu vou fazer um review de um disco absurdamente, exageradamente estrondoso, lançado por uma das celebridades mais controversas do mundo hard glam. E aí pessoal, você que curte um hard glam e uma bela farofagem, não deixe de curtir e seguir a página Farofa Glam Posting no Facebook e Instagram. Muito conteúdo do cenário mais glamuroso do rock oitentista. O link tá aí na descrição, hein? Corre lá! Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí e deixa seu like também, assim você me deixa mais motivado a lançar mais vídeos como esse aqui no canal. Ok? Beleza? Fechou? Então, segue o vídeo! Invasion de 1986 é simplesmente o disco de estreia da banda liderada pelo ex-Kiss, Vinnie Vincent, ou seja, a Vinnie Vincent Invasion. E o surgimento dessa banda foi motivada pela saída conturbada de Vincent do Kiss. Voltando no tempo, nós vamos lá para o final de 1981, quando o Vinnie foi apresentado ao Kiss por Adam Mitchell, compositor canadense que ajudou a escrever várias das músicas da banda nos anos 80. Paul e Gene já estava meio que correndo com esse Frehley para fora da banda na época, e eles gostaram muito do estilo de Vincent. Aí resolveram colocar ele na produção do próximo disco, o Creatures of the Night. Vincent tocou e ajudou na composição de 6 das 9 faixas do disco, e por fim acabou sendo o substituto oficial do Ace Frehley na banda. Vale lembrar que nessa mesma época o Vinnie tinha um projeto em paralelo que acabou nem saindo oficialmente, a banda Warrior, na qual ele chegou a gravar algumas demos. Ele foi apresentado como membro oficial do Kiss durante a turnê de divulgação do disco Creatures em 82 e 83. Lembrando que eles passaram pelo Brasil na época, foi a primeira vez em nossa terra e de longe uma das mais memoráveis. Bom, daí então esse guitarrista já foi se mostrando uma pessoa um pouco meio difícil de lidar, sabe? Paul, Gene e ele já se desentenderam incontáveis vezes durante o processo de produção do próximo álbum, que era o Lick It Up, né? Começando pela recusa dele em assinar um contrato com a banda. Ele não queria ser um empregado contratado para tocar as guitarras, ele queria compartilhar com Paul e Gene, que eram os donos, né, uma parte dos lucros brutos. Ou seja, o cara meio que queria ser dono ali também, né? Aos olhos de Paul e Gene isso era uma loucura, né? E o cerco foi só se fechando, e até uma história que diz que ele chegou a ser demitido quando a parte europeia da turnê do Lick It Up havia sido finalizada. Mas como ainda faltava a parte americana da turnê, eles persuadiram ele a continuar na banda para completar o que faltava, daí sim depois meter o pé da banda. Só que o Vinnie, que não é bobo nem nada, ele começou a se rebelar em palco mesmo. O combinado é que ele tocasse solos não tão extensos, né, para não prolongar muito, mas daí só de pirraça ele tocava solos de 8, quase 10 minutos, e isso irritava muito o Paul. Em um desses shows, quase que ele, mas o Paul saiu na mão, literalmente, assim, no camarim, sendo apartado ali pelo Gene e Eric e alguns Rhodes, né. Essa história é bem conhecida, inclusive. Daí não dá, né? Chegou o final da turnê e ele foi oficialmente banido da banda de uma maneira nada amigável. Mas sabe aquele efeito Dave Mustaine e Metallica? Eu vou montar uma banda muito melhor e muito mais pesada que vocês. Eu imagino que tenha sido mais ou menos isso. Porque logo que o Seu Vicente saiu, ele tratou de trabalhar as ideias de uma nova banda solo, que também seguisse o ramo das bandas de glam metal, que era a sensação da época, e onde ele tivesse total liberdade de demonstrar os seus dotes guitarrísticos. Visando ser ele próprio a estrela do projeto, e também aproveitando que já tinha uma certa fama graças ao seu trabalho no Kiss, a Vinnie Vincent Invasion começava a pegar forma. Principalmente depois que eles conseguiram um contrato com a Chrysalis Records. E logo começaram as audiências para um vocalista, e eis que chega nas mãos de Vincent uma demo de um rapaz anônimo na época, aspirante a vocalista, um tal de Mark Allen Slaughter. Só que Vinnie, por um descuido, acaba perdendo a demo e o contato do rapaz. Então ele resolve chamar um vocalista do projeto paralelo que ele tinha na época do Creatures, que era o Warrior, como eu disse mais cedo. O vocalista era Robert Fleischman. Quem não conhece, Fleischman fez uma breve participação numa bandinha aí chamada Journey. Ele não chegou a gravar nenhum disco, ele ficou na banda por pouco tempo, só para substituir o ex-vocalista, o Greg Rowley, para os shows do álbum Next de 1977. Ele até gravou algumas músicas do Infinity, né, de 78, porém ele e o empresário da banda não se davam muito bem, aí ele resolveu sair da banda dando lugar ao incrível Steve Perry. Além do vocalista, Vinnie recrutou para sua banda o baixista Dana Strum,
que atuava como uma espécie de caça-talentos no meio da cena da época, sabe? Quem não sabe foi Dana que apresentou o lendário guitarrista Randy Rhoads ao Ozzy Osbourne, e também o super guitarrista J.K. Lee, que substituiu o Rhoads quando o mesmo se foi, né? Após algumas audições para baterista, Bobby Rock foi colocado para o posto. E a invasão estava formada. Vinnie Vincent Invasion entra em estúdio para a gravação do primeiro disco solo desse guitarrista excêntrico. E quando digo excêntrico, cara, é excêntrico mesmo. Ele nunca foi um cara muito normal, não. Em entrevista, o Robert Fleischman diz que às vezes ele tinha ataque de loucura em busca do perfeccionismo e a perfeita afinação assim da sua guitarra, que vivia desafinando sozinha. E em um dado momento diz que ele jogou a guitarra no chão, cara, baixou as calças, mano, e urinou em cima da pobrezinha, mano. No, God! No, God, please, no! 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 Mano, eu fico imaginando a cena, mano. Que dó. Bom, mas loucuras à parte, eis que o álbum é oficialmente finalizado e lançado no dia 2 de agosto de 86. Álbum esse que eu tenho aqui em vinil, né? Eu adoro essa capa, eu adoro esse conceito utópico que ele tem, ao mesmo tempo futurista, bem nos moldes dos anos 80, sabe? Sensacional. Aí virando a capa aqui nós temos a foto da banda, né? A banda em si, com seu visual. Cara, quando fala em glam metal, eu tenho esse ponto de referência de visual, visualmente falando, né? Esse e a capa do Night Songs, do Cinderella. Aí nós temos o encaixe da banda aqui, detalhe para essa mensagem, né, que tem aqui embaixo, ó. Made to be played at the maximum volume. Ou seja, o Vinnie Vincent praticamente implorando para ouvir isso aqui no volume 11, né? Na parte de baixo aqui da capa tá falando que não foi usado nenhum sintetizador e nenhum efeito eletrônico nas músicas. É uma coisa a se discutir, porque eu particularmente acho que não tem como. Anos 80 acabou usando alguma coisinha ou outra sim. Mas isso gera uma discussão muito grande, não estamos aqui para discutir, até porque agora nós vamos para a nossa análise de música por música. Começando, a música de abertura é a Boys Are Gonna Rock, que traduzindo literalmente ficaria tipo, os garotos vão agitar. Traduzido pelo Bing. Cara, essa música já demonstra toda a essência do álbum, logo nos primeiros segundos. Uma faixa maravilhosa, cara. Aqui você vê peso, guitarras, gritos com feeling, principalmente glamour. Esse último item, basta só você colocar o videoclipe da música pra ver o que eu tô falando. Inclusive, é impossível falar do videoclipe da música sem mencionar um fato curioso envolvendo o mesmo, né? Bom, o clipe começa com uma tropa correndo e o Vinnie ao fundo erguendo a sua guitarra, daí corta pro baterista, volta pro Vinnie Vincent. Daí corta pro Dennis Strum, volta pro Vinnie Vincent lançando aquele mini solinho no início. Mas quando mostra o vocalista, cara, cadê o Robert Fleischman, mano? O vocalista é ninguém mais, ninguém menos que o Mark Slaughter, cara. O Vinnie encontrou o contato dele e acabou chamando ele pra banda. Só que o vocal não é dele, não. What? Calma que eu vou explicar tudo isso. O Robert, ele acabou saindo da banda logo após o lançamento do disco. Ele não sentia que a proposta e o estilo glam metal fosse algo que realmente o interessasse. Fora outras coisas, como pequenos desentendimentos com a Chrysalis Records e com os membros da banda, né? Então ele acabou saindo. Daí o Vinnie, como dito, ele encontrou novamente o contato com o Mark Slaughter e chamou para substituir o Fleischman. Só que o disco já estava gravado e precisava de um videoclipe para divulgação da banda. Daí alguém virou e falou assim, coloca esse cara aí mesmo, ninguém vai perceber. E o resultado foi um clipe onde o Mark Slaughter simplesmente dubla, na cara dura, a voz do outro vocalista. Resumindo, foi um caso de Milli Vanilli do glam metal. Agora vamos para a faixa número 2, que é a Shot You Full of Love, né? Essa é uma faixa um pouco mais cadenciada, uma entrada primorosa de guitarras, e logo depois a voz do Robert entra, cara, e demonstra nessa faixa todo o seu potencial, o seu feeling. Essa faixa foi composta em cima de uma música da época do Warrior ainda, chamada I Need Love. É basicamente a mesma música, eles só mudaram algumas coisas na letra e a sonoridade, né? Vinnie Vincent mais uma vez aqui esbanjando exagero na sua guitarra, nas suas frases guitarrísticas, seja de firula, sabe? Sério, particularmente é uma das minhas faixas preferidas da banda e por muito tempo foi o toque de chamada no meu celular. Traz uma energia inigualável, assim. Essa terceira faixa, No Substitute, eu diria que seria uma amostra da veia mais melodic rock do Vinnie Vincent, que casou incrivelmente com a voz do Robert Fleischman, que inicia a música com aquele feeling básico. Ela tem um andamento mais slow tempo, mas sem perder aquele leve e agito ritmado de fundo,
Eu diria que é a faixa mais próxima do AOR que nós temos nesse disco. Depois de uma faixa leve e calmante, é hora de selvageria. Animal é a quarta faixa e essa faixa tem a identidade do Vinnie Vincent bem estampada aqui, mano. Basta reparar, o andamento, a pegada, a temática da música, os exageros guitarrísticos no meio da música, o solo, tudo. É o Vinnie Vincent esculpido em Carrara. Robert, mais uma vez, dando uma aula de canto aqui, com agudos bem executados, sabe? E sério, gente, o vocal do Robert é uma coisa de outro mundo. A música finaliza com mais exagero, mais solo excessivo do Vinnie Vincent, executando até as últimas notas do traste da guitarra, indo além, inclusive. Uma curiosidadezinha, essa música ela tocou na trilha sonora do filme Summer School, que no Brasil ficou conhecido como Curso de Verão, de 1987. E encerrando o lado A, nós temos a Twisted. A faixa começa com o Vinnie Vincent repetindo a palavra Twisted, Twisted, totalmente remixado assim. Isso porque ele não usou nenhum sintetizador, nem efeito eletrônico na música, né? Daí entra os riffs de guitarra, com o peso combinando com os batuques do baterista Bobby Rock, que nessa faixa está executando um excelente trabalho. Ao longo da música, reparem que ele faz várias combinações do bumbos e tom-tons ali, e às vezes pode passar meio desapercebido, mas depois peguem essa faixa para ouvir e reparem bem no trabalho da bateria, que é uma das coisas que eu mais destaco nessa música. No final da música dá a impressão que tá tudo desmoronando e as coisas estão saindo do controle, e o Vinnie Vincent entra num loop virtuoso assim de guitarra, fazendo a guitarra dele literalmente gemer assim, agonizando até o fim da faixa. A faixa que inicia o lado B é a Do You Wanna Make Love. Cara, pensa numa faixa animada que te coloca pra cima, assim, logo no início, e o feeling dela é totalmente envolvente, embora a letra seja daqueles teor bastante safadinha, sabe, como era de praxe no cenário glam metal, ela não peca em nada em questão de qualidade, muito pelo contrário. Ela mostra que há muita qualidade, inclusive nas faixas mais lado B do disco, literalmente. Ah, eu já ia me esquecendo, prepare-se pra ficar com mais um refrão grudado na mente, viu? Eis então que nós chegamos na faixa que foi um dos maiores sucessos da banda e desse disco, né? Back on the Streets ela foi originalmente composta para a trilha sonora de um filme de 1984 estrelado por Pia Zadora, chamado Voyage of Rock Aliens. E aqui no Brasil esse filme saiu apenas em VHS, legendado, e recebeu o nome de Alienígenas do Rock. A banda Warrior do Vinnie Vincent chegou a gravar uma demo dessa música, mas a primeira banda a gravar oficialmente, que foi justamente pro filme, foi a banda Three Speed, que foi uma bandinha curta duração ali dos anos 80, que tocavam pop rock. Infelizmente eles não lançaram nenhum LP, tendo gravado somente algumas trilhas de alguns filmes da época, né? E em 87, o então ex-guitarrista do Europe, o John Norum, ele gravou a sua versão da música que foi inclusa no primeiro disco Total Control do mesmo ano, e essa faixa recebeu até um videoclipe. Cara, a faixa em si é uma balada, cara, e, mano, essa versão do disco do Vinnie Vincent é incrível. Eu particularmente adoro aquele dueto inicial da faixa, onde o Vinnie canta algumas frases da música juntamente com o Robert Fleischman, revezando ali. É de fato uma experiência catártica. O legal do Vinnie Vincent é que sempre depois das baladas ele sempre coloca uma música com uma pegada mais selvagem, né? E com a Wanna Be Your Victim não foi diferente. Essa próxima faixa tem uma pegada bem visceral, assim, sabe? Ela tem a cara daquela parte glamurosa do metal oitentista, que era de se esperar, né? Riffs pesados, backing vocal bem executados, um refrão grudento e muito feeling. Essa próxima música é sensacional, ela se chama Baby O, e o interessante dela é o seguinte, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era apenas mais uma música do disco, normal assim, só que depois que eu consegui minha versão em vinil, lendo o encarte do disco, eu percebi que o estúdio onde esse disco foi gravado chamava-se Baby O Recorders.
Então de início eu pensei que esse estúdio era de propriedade do Vinnie Vincent e ele simplesmente tinha uma música em homenagem a esse estúdio. Porém, após algumas pesquisas eu descobri que, na verdade, o estúdio Baby O não era do Vinnie Vincent, coisa nenhuma. Era um estúdio onde vários outros artistas já haviam gravado, né, bem antigo inclusive. E além disso eu descobri que a música Baby O nada mais é do que uma versão melhorada assim, da música Baby O.Y., que foi composta originalmente para o projeto Warrior, lá em 82. Como o nome da música coincidia com o nome do estúdio, eles meio fizeram uma brincadeira ali, e também pra dar uma bajulada nos caras do estúdio, né? A 10ª e última música do disco é a faixa título, Invasion, e ela tem simplesmente 7 minutos e 48, cara. Mas a música mesmo são apenas 4 minutos e 50, porque no final da música nós temos 3 minutos de um loop infinito de guitarra. Se você não levantar e tirar, ele vai ficar ali ecoando, 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 até acabar. A música em si ela segue uma linha bem parecida com a anterior, a Baby O, principalmente no refrão, assim. É possível que se você for cantarolar ela ao longo do dia e não estiver ouvindo o disco, você misturar ali os dois refrões, né? Mas de fato foi uma excelente forma de finalizar o disco, né? Eu só acho desnecessário aquele loop infinito de guitarra no final da faixa, que chega a ser irritante. Mas como você sabe, né? É Vinnie Vincent, é glam metal, é anos 80, então exagero resumido. Invasion marcou como sendo um bom começo na carreira solo de Vinnie Vincent. Teve sim muitos problemas durante sua produção e pós-produção, de fato, o Vinnie Vincent não era uma pessoa muito fácil de trabalhar, mas ele vendeu cerca de 400 mil cópias e teve algumas músicas sendo tocadas nas rádios, né? E o videoclipe Boys Are Gonna Rock sendo exibido esporadicamente na MTV. Uma curiosidadezinha, várias pessoas realmente queriam cantar nesse disco. Uma delas foi o vocalista Goran Edman, super conhecido pelo seu trabalho como vocalista da banda Madison e também pelo seu trabalho com Yngwie Malmsteen, entre outros trabalhos. Ele realmente tinha um vocal muito bom, cara. Ele só não entrou na banda por causa do seu sotaque meio sueco, que acabava transparecendo ali na hora de pronunciar as palavras em inglês. Daí já viu, né? A banda ficou meio com medinho daquilo flopar, por não parecer um trabalho americano, enfim. Ironicamente, né, ele cantou no disco solo do ex-Europe, o John Norum, que tem um cover da música Back on the Street, desse mesmo disquinho que nós estamos falando, né? Então digamos que ele realizou sua vontade de cantar uma música do disco Vinnie Vincent. E eu nem preciso dizer que ficou espetacular, né? 2 anos após, e com a banda oficialmente formulada, com Mark Slaughter nos vocais, Vinnie Vincent Invasion lança o disco All Systems Go, com o Mark Slaughter realmente cantando as músicas. E muita coisa aconteceu, cara. Só que isso vai ficar para um próximo vídeo. Se você quiser ver, deixa aí nos comentários para eu saber, viu? Então, por enquanto é só, pessoal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, comente o que você acha sobre esse disco. E se faltou alguma informaçãozinha secreta ali que só você tem, compartilha com a gente aí também. Aí não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que curte um bom e velho rock oitentista. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima!